Revelações divinas. O que ocorre no espírito após 10 dias? A verdade sobrenatural de Chico Xavier. Maria sempre acreditou que a fé era um poder invencível. Aos 28 anos, vivendo em uma pequena cidade do interior do Brasil, envolta pela beleza das montanhas e pela devoção da comunidade, ela se sentia parte de algo maior. Desde criança, suas orações ecoavam na igreja, reverberando em sua alma apaixonada pela educação e pela palavra de Deus. Mas o que fazer quando a fé começa a ser testada? Tudo começou com a triste notícia da doença do seu pai, cuja gravidade ofuscou até mesmo a luz dos dias ensolarados. Após uma missa comovente, onde as vozes da congregação se misturaram num clamor por milagres, Maria decidiu que precisava de um sinal, uma confirmação divina. Sentindo a urgência em seu coração, ela se comprometeu a orar durante 10 dias ininterruptos, seguindo a inspiração das revelações de Chico Xavier. Naquela noite, ao se ajoelhar, uma sensação sobrenatural envolveu seu ser, como se as paredes do quarto sussurrassem segredos antigos. O cheiro do incenso parecia dançar no ar, trazendo a certeza de que anjos escutavam suas súplicas. Nos primeiros dias, a realidade não apresentava mudanças. Seu pai continuava a piorar, e os olhares preocupados de sua família pesavam sobre seus ombros. Maria foi atingida pela dúvida e pela tristeza. Será que suas preces estavam sendo ouvidas? Porém, ao olhar para a comunidade unida em fervor, uma chama de esperança reacendeu em seu coração. Uma noite, durante uma reunião de oração, uma mulher contou como recebeu um milagre. Havia sido curada de uma enfermidade crônica. O testemunho trouxe ondas de emoção que inflamaram os ânimos. Esperanças começaram a brotar como flores na primavera. A jornada espiritual de Maria estava repleta de batalhas internas. No 8º dia, a escuridão começou a se espalhar dentro dela. Ela se perguntava se deveria desistir. Mas, naquele momento crítico, a imagem de Chico Xavier atravessou sua mente. Suas palavras sobre o poder transformador da fé retornaram com vigor. A decisão de continuar orando trouxe-lhe uma paz inexplicável, como se um manto sagrado a envolvesse, iluminando seu caminho. Chegou o 10º dia, e a angústia a consumia. Em sua oração fervorosa, prometeu a Deus que não desistiria de sua fé. Chorando em desespero, clamou pela cura de seu pai. Num instante, a sala pareceu brilhar com uma luz serena, as lágrimas escorriam como rios, levando embora as incertezas. Tudo é possível para quem acredita, ecoava dentro dela como um mantra, um sopro divino que a conectava a algo maior. Desesperada, Maria se apressou até a igreja, onde as pessoas já se reuniam em grupos, seus rostos iluminados pela expectativa. Com os olhos brilhando como estrelas e uma voz firme, ela compartilhou sua experiência, cada palavra pulsando com espiritualidade. O silêncio que se instaurou era reverente, e logo, murmúrios de fé começaram a se espalhar. As mãos se uniram, a comunidade se ergueu em oração, e um turbilhão de bênçãos começou a se manifestar, como fogos de artifício explode ao céu noturno. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que as orações se intensificavam, o que antes parecia inimaginável começou a acontecer. As curas não se limitavam à vida de seu pai, cada coração na congregação sentia a presença de milagres se agitando no ar, como uma onda de amor e esperança. O que mais Deus estava prestes a revelar? Com o olhar fixo no céu, Maria se perguntava, ansiosa, por um novo capítulo de sua fé. Os dias seguintes passaram como um sopro. Maria sentia sua alma renovada, mas uma inquietação persistia em seu peito. O fervor espiritual da comunidade criava um ambiente propício para milagres, mas a sua mente e seu coração ainda estavam em conflito. Será que a cura do seu pai realmente estaria a caminho? A busca por respostas a deixou inquieta, mas ao mesmo tempo profundamente conectada à sua fé. A cada manhã, a luz do sol parecia brilhar com mais intensidade, como se Deus estivesse dizendo para Maria, não temas.
Entre as orações e os cânticos, ela conseguia sentir a emoção no ar, uma eletricidade divina que percorria a igreja. Sabia que algo maior estava concluindo sua obra, mas o espírito de dúvida ainda insistia em soprar sussurros frios em seu coração. Certa manhã, enquanto caminhava pela praça da cidade, Maria avistou o padre Miguel, um homem sábio e querido por toda a comunidade. Ele sempre tinha um olhar acolhedor e conselhos que penetravam fundo na alma. Aproximou-se dele com passos hesitantes. Padre, você acredita que a fé pode mover montanhas? Perguntou Maria, com os olhos brilhando de expectativa. Minha filha, a fé é a força que molda o nosso destino e nos liga ao divino. É como uma vela acesa na escuridão, respondeu o padre, acariciando a mão dela. Mas lembre-se, nem sempre entendemos os planos de Deus. Às vezes, Ele espera que aprendamos algo mais antes de nos conceder os desejos do nosso coração. Essas palavras tocaram o fundo de seu ser. Maria sentiu uma onda de confiança e também de desafio. O que será que Deus estava querendo ensinar a ela neste momento tão difícil? As lágrimas vieram novamente, mas agora eram de uma mistura de dor e gratidão. Ela sabia que precisava continuar nesse caminho, mesmo sem ver resultados imediatos. Enquanto isso, coisas notáveis começaram a acontecer na comunidade. Um homem que havia perdido as esperanças em uma operação complicada e em estado terminal começou a se recuperar, e bastava olhá-lo para ver a luz em seu olhar. Mães e pais relatavam milagres em suas famílias, e a pequena igreja se tornava um centro de cura e milagres. Maria uniu-se a um grupo de oração que se formou espontaneamente. Com cada clamor e cada clamor dedicado a seu pai, sua esperança crescia, como um jardim florescendo na primavera. As vozes ecoavam no ar, misturando-se com os cantos dos pássaros que brincavam nas árvores. O amor e a fé estavam ali, pulsando como um só corpo. Então, numa noite clara, quando a lua iluminava o céu como uma testemunha silenciosa, Maria sentiu algo que a fez estremecer. Durante a oração, um corpo de luz pareceu atravessar o espaço, envolvendo-a em uma presença que a encheu de paz. Era uma sensação de que tudo estava prestes a mudar. É agora, pensou ela, segurando a sensação ardente em seu coração. Mas antes que pudesse concluir seu pensamento, um vento suave soprou através da janela aberta, trazendo consigo um aroma doce e familiar. Era como se algo do céu estivesse se movendo, preparando o terreno para o que estava por vir. Mas o que realmente estava à porta? O que Deus revelaria a Maria e à sua comunidade? Com os olhos fixos no céu e a esperança pulsando forte dentro dela, Maria logo entenderia que a última revelação divina estava prestes a se manifestar, e ela não poderia estar mais ansiosa. O que será que o Senhor estava planejando para todos eles? A verdadeira transformação estava por vir, e a fé de Maria se tornaria a chave para abrir essa porta celestial. As semanas seguintes trouxeram um ar de expectativa crescente na vida de Maria e na comunidade. Cada dia parecia carregar consigo a promessa de algo extraordinário. As reuniões de oração tornaram-se um ponto de encontro onde as pessoas compartilhavam não apenas pedidos, mas também testemunhos de mudanças em suas vidas. A fé pulsava nos corações, tornando-se quase visível. Naquela manhã específica, um sentimento diferente pairava no ar. As nuvens estavam dispersas, garantindo que o sol brilhasse intensamente. Em meio aos cantos, Maria ouviu uma risada. Era Helena, uma amiga de longa data que havia enfrentado momentos difíceis. O sorriso no rosto dela era contagiante, fazendo todos se sentirem bem. Maria, você viu a transformação que está acontecendo? Helena exclamou, enquanto abraçava Maria. Hoje, eu finalmente consegui perdoar meu irmão. Senti uma paz que nunca havia experimentado antes. As palavras de Helena tocaram Maria. Ela percebeu que a cura não se restringia apenas à saúde física, mas abrangia o perdão, a reconciliação e a renovação de relacionamentos. Era como se Deus estivesse esculpindo um novo caminho para todos ali. Mais tarde, naquela mesma tarde, durante a sessão de oração, uma presença ainda mais confortável envolveu todos. As vozes se entrelaçavam em um canto harmonioso, e Maria, de olhos fechados, sentiu-se transportada para um lugar de serenidade. Naquele espaço sagrado, as preocupações pareciam evaporar, e a confiança em Deus se tornava uma âncora sólida em meio à tempestade. Estamos buscando milagres,
mas não podemos esquecer que a maior bênção pode ser esclarecida em nosso interior, ecoou a voz do Padre Miguel, cortando o silêncio sonoro. As palavras dele ressoaram profundamente dentro de Maria, provocando um pequeno tremor na alma. Às vezes, o que Deus realmente quer é nos ensinar a olhar além, a enxergar a luz na escuridão. Naquele instante, Maria sentiu uma revelação. O que ela havia buscado em cura física poderia ser o reflexo de um anseio espiritual mais profundo. Seria possível que sua própria cura estivesse entrelaçada na cura do seu pai? Ela começou a questionar e refletir sobre o que isso poderia significar. Enquanto o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre a cidade, Maria decidiu que estava na hora de agir. Chamou todos para formarem um círculo e pediu orações específicas por seu pai. Ela desejava ardentemente que a comunidade se unisse nesse clamor. Assim, eles se juntaram, de mãos dadas, com o coração pulsando em uníssono. Que milagres abençoem esta casa e curas extraordinárias venham sobre nossos entes queridos, Maria orou com fervor. Que seus poderes atuem onde falta esperança. A energia e a determinação daquelas palavras elevaram o espírito de todos ali. Maria sentiu a presença de Deus como nunca antes. No entanto, enquanto a oração se intensificava, uma dúvida crescente se formou no fundo de seu ser. E se não acontecer? O eco dessa pergunta a desafiava, mas, assim que pensou na pergunta, uma onda de paz tomou conta dela. Ainda assim, a fé me conectará à obra de Deus, ela se respondeu. O brilho da manhã seguinte trouxe consigo novas esperanças. Maria decidiu visitar seu pai. Ao entrar na casa, sentiu que algo no ar estava diferente. O ambiente estava carregado de uma luz suave, quase mágica. Percebendo que mudanças estavam prestes a acontecer, sua fé renovada fazia seu coração acelerar. Mas, antes que ela pudesse se aproximar do quarto de seu pai, um som familiar interrompeu seus pensamentos. O toque de suas mãos sobre a mesa fez um eco, e uma luz brilhante atravessou a sala. O que essa luz significava? Uma nova fase seria revelada? Com a alma agitada e o coração acelerado, Maria estava prestes a descobrir que a resposta estava mais perto do que imaginava. O que Deus reservava para ela era algo além de sua compreensão, e só uma visita poderia trazer revelações ainda mais significativas. Maria hesitou por um momento, a luz que atravessou a sala irradiava uma sensação de familiaridade, como se já tivesse sentido aquela presença antes. O coração dela pulsava forte, e as memórias de suas orações coletivas a envolviam como um manto aconchegante. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas em vez de medo, sua alma clamava por coragem. Ela se aproximou do quarto do pai com passos firmes, enquanto a luz parecia guiá-la. Ao abrir a porta lentamente, um calor envolvente a acolheu. Diante dela, seu pai estava sentado em sua cama, com os olhos fechados e um semblante sereno. Maria notou que ele tinha um leve sorriso nos lábios, como se estivesse em paz. Pai, ela sussurrou, apreensiva. Como você está se sentindo? Ele abriu os olhos, e por um instante, Maria viu uma centelha de reconhecimento como se ele estivesse se lembrando de algo importante. Maria, ele respondeu com voz suave, senti que algo grandioso estava acontecendo aqui, e que eu não estava sozinho. A emoção tomou conta de Maria. As orações da comunidade, a expectativa crescente na sua alma e as palavras de Helena ecoavam em sua mente. Esse era o milagre que ela havia pedido. A luz não apenas iluminou o ambiente, mas também os corações que clamavam por cura. Naquele momento, Maria percebeu que a verdadeira transformação poderia ir além da cura física. Seu pai parecia despido de suas angústias, como se a luz tivesse tocado seu espírito. Ela se lembrou das palavras do Padre Miguel. Às vezes, o que Deus realmente quer é nos ensinar a olhar além. Enquanto Maria falava com seu pai, ela sentiu uma ligação profunda entre eles, como se todos os momentos de dor e luto estivessem preparados para aquele instante de graça. Eu sinto que estou pronto para me abrir, disse seu pai, com a voz mais firme. Enquanto falava, a luz parecia pulsar ao seu redor, como se estivesse respondendo à sua disposição. Algo mudou em mim, filha. Não sei o que é, mas sinto que posso lutar novamente. Maria, com lágrimas nos olhos mas com um sorriso radiante, segurou a mão do pai. Estamos juntos nessa, pai. Vamos nos apoiar e ter fé no que vem a seguir.
Nesse momento, ela percebeu que a cura não era apenas para seu pai, mas também para ela. Eles estavam se reconciliando, curando feridas que pareciam impossíveis. Entretanto, quando a conversa se aprofundou, um brilho mais intenso atravessou a sala, e uma sensação inexplicável começou a se espalhar entre eles. Era como se uma nova verdade estivesse se revelando, uma dimensão que conectava o espiritual ao físico. Maria, disse o pai com os olhos brilhando, sinto que estamos prestes a descobrir algo que sempre esteve conosco, mas que nunca percebemos. O que será? As palavras deixaram Maria intrigada e um toque de ansiedade começou a surgir novamente. O que aquela luz realmente significava? Poderia ser um sinal do divino ou uma mudança significativa assando seus caminhos. A cada instante, a atmosfera ficava mais densa, carregada de possibilidades que pareciam dançar ao seu redor. Uma nova fase estava se desenrolando e, mesmo que temesse o que poderia vir, a esperança de um futuro mais iluminado ardia dentro dela. O mistério pairava no ar, e com ele uma pergunta fundamental ecoava na mente de Maria: até onde essa luz nos levará? O que ela e seu pai estavam prestes a revelar poderia mudar não apenas suas vidas, mas também o destino daquela comunidade firme na fé. A luz continuava a dançar ao redor de Maria e seu pai, como pequenos sorrisos do céu. O clima no quarto estava cheio de uma expectativa palpável, algo que parecia pulsar no ar, como se a própria atmosfera estivesse alinhada com a vontade de Deus. A cada instante que passava, Maria sentia sua essência se conectando àquela aura divina que envolvia os dois. Pai, você sente isso também? Maria questionou, sua voz quase um sussurro. O pai a olhou com um semblante que misturava surpresa e alegria. Sinto algo além da carne. É como se um véu estivesse sendo levantado, revelando tudo o que está à nossa frente, respondeu ele, maravilhado. É como se nossos corações batessem em sincronia com algo maior. A cada palavra, uma nova revelação parecia se formar entre eles, como se a luz fosse uma ponte que unia não apenas suas almas, mas também suas esperanças e medos. Maria fechou os olhos por um momento e se permitiu sentir. Naquele silêncio sagrado, ela ouviu sussurros de amor, cura e transformação. Eram vozes que ecoavam das orações diárias, das promessas feitas em noites de incerteza, e até dos risos compartilhados em tempos melhores. Quando ela abriu os olhos, a luz parecia mais intensa, como se estivesse respondendo ao chamado de sua fé. Ela se lembrou das palavras de sua avó: quando a luz aparece, é hora de ouvir o coração. Aquela sabedoria tocou profundamente, e Maria levou a mão ao peito, sentindo o calor vibrante que emanava de seu ser. Pai, você não está sozinho nessa luta. Eu estou aqui, e juntos podemos ir mais longe. Acredito que há respostas que nos esperam. Ela não sabia como sua fala ressoaria, mas a convicção estava ardendo em seu interior. Se estamos prestes a revelar algo, que seja tanto para nós quanto para aqueles que precisam de esperança, disse seu pai com uma voz mais forte, agora cristalina de propósito. Este quarto é sagrado. Maria sorriu, percebendo que aquela luz não apenas revelava, mas também e principalmente, unia. Certamente, Deus nos trouxe até aqui por um motivo. Sinto que Ele está nos guiando para além do que podemos ver. Que tal começarmos uma nova jornada juntos? Um caminho de fé e luz? Aquele convite trouxe um novo brilho aos olhos do pai. Ele assentiu lentamente, e com isso, como se o universo estivesse em consonância, a luz começou a pulsar em resposta. Era uma sinfonia de claridade e amor que ia além do que a mente poderia compreender. A atmosfera ao redor deles começou a vibrar com um som suave, como um canto melodioso que parecia envolver os dois. Era mais do que música, era a essência da vida, a celebração do que estava prestes a emergir. Maria e seu pai sentiram que estavam prestes a se aprofundar em uma dimensão de fé que nunca haviam conhecido antes. Nesse momento, Maria teve uma visão rápida, como um flash de luz. Ela viu a comunidade unida, orando fervorosamente, e sentiu a energia de cada pedido elevando-se como fumaça de incenso ao céu. Em sua mente, uma pergunta surgiu com clareza: e se essa luz fosse um chamado a todos nós? Era claro que o que estava acontecendo ali não era apenas uma cura para seu pai, mas um convite à transformação coletiva. Maria sentia em seu íntimo que era o início de algo muito maior. A luz intensificou-se mais uma vez,
e agora Maria sabia que não poderia recuar. Inspirada pela certeza de que momentos de revelação aguardavam, ela encarou seu pai e declarou: "Estamos prontos para responder a isso, pai. Vamos descobrir o que Deus quer de nós." Ao dizer isso, um novo brilho iluminou o quarto, e as vozes sussurrantes pareciam crescer em força, ecoando em seus corações. A conexão entre eles e a comunidade se tornava mais clara a cada batida ponto e no fundo de sua alma, Maria já sabia que uma grande mudança estava a caminho. O que eles descobriram na luz em suas conversas, poderia não apenas mudar suas vidas, mas também reacender a chama da fé em todo aquele povo. "Então, qual será o próximo passo?" perguntou seu pai, os olhos brilhando de curiosidade e esperança. Maria sorriu, sabendo que a resposta estava mais próxima do que nunca. E a luz, com sua intensidade fulgurante, parecia sussurrar uma verdade que lhes anunciaria: este é apenas o começo. Maria sentiu o coração pulsar forte em seu peito, como se fosse um tambor anunciando um novo tempo. As vozes que antes eram sussurros agora se tornavam mais claras, como se a luz estivesse revelando não apenas a presença de Deus, mas também o propósito que aquela noite guardava. "Pai", disse Maria, a voz determinada, "acho que precisamos compartilhar isso com as pessoas ao nosso redor. Se a luz chegou até nós, é porque está na hora de deixá-la brilhar para todos. O que você acha de humildemente sair e contar a nossa história?" O pai sorriu, admirado com a coragem da filha. "É um passo ousado, mas sinto que podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Se essa luz é um chamado, devemos atender a ele. Apenas me diga como podemos fazer isso." Maria respirou fundo. A luz ao redor continuava a pulsar em cores vibrantes, tomando forma quase material, como se dançasse com a energia de sua fé. "Podemos começar com as pessoas mais próximas, as que sabemos que precisam ouvir palavras de esperança. E depois, quem sabe, espalhar isso mais longe?" "Vamos!" respondeu ele, a determinação crescendo em seu olhar. Eles sempre foram um farol de apoio um para o outro e agora, unidos pela luz, pareciam capazes de enfrentar qualquer desafio. Nesse instante, algo extraordinário aconteceu. A luz luminosa parecia condensar em formas reconhecíveis. Maria e seu pai puderam ver visões de rostos familiares, pessoas que tinham entrado em suas vidas de maneira significativa. Eram amigos, vizinhos, até mesmo aqueles que haviam se afastado da fé. Eram todos, em essência, convidados para se sentar à mesa da graça e do amor. "Olhe!" exclamou o pai, apontando com a mão trêmula. "É a nossa querida vizinha, Dona Clara. Ela passou por muitos problemas." Maria sentiu, lembrando-se de como Dona Clara havia perdido a esperança após a perda de um ente querido. "Precisamos visitá-la, pai. Precisamos encher seu coração com a luz que estamos recebendo." Como um eco de anseio, o espírito deles ressoou com a determinação. Sabiam que, à medida que compartilhavam suas experiências, poderiam instigar uma centelha de fé na vida de outros. Maria levou a mão ao peito, sentindo a energia quentinha da luz, agora intensa, como se estivesse pulsando em resposta ao seu desejo. Com esses pensamentos, a atmosfera negativa que antes perdurara em suas vidas parecia se dissipar, como a névoa sob a luz do sol. "Então, vamos agora!" declarou Maria. "Deixe essa luz guiar nossos passos." Antes que pudessem mover-se, a luz repentinamente pulsa mais uma vez, e um entendimento profundo se instalou entre eles. O que estávamos prestes a empreender não seria uma simples visita, mas um chamado para um despertar espiritual. Uma leveza começou a preencher o ambiente, como uma brisa suave que trazia promessas de renovação. Maria lembrou-se das palavras de seu pai, que sempre disseram que a verdadeira luz brilha no coração dos que acreditam. Assim, ao correr junto ao seu pai, cada passo era uma dança de fé. Quando deixaram o quarto, a luz parecia segui-los, como uma sombra dourada de esperança, e eles se sentiram invencíveis. O caminho, que antes parecia obscuro, agora reluzia com uma largura infinita de possibilidades. Enquanto caminhavam, algo em seu interior sussurrou que eles estavam apenas começando a arranhar a superfície do que Deus tinha para revelar. Seria a luz apenas um prelúdio? A dúvida pairava sobre eles, mas juntos, queriam mais.
E se essa revelação não for apenas para nós, mas para todos que estão dispostos a ouvir? Perguntou Maria, como uma brisa de inspiração passasse por ela. Vamos descobrir, respondeu o pai, o olhar fixo no horizonte, onde a luz do pôr do sol aquecia o dia. E se o melhor ainda estiver por vir? A expectativa crescia entre eles, como um balão prestes a estourar. O que mais Deus teria guardado para eles? O que mais estava prestes a ser desencadeado pela luz? Assim, nesse momento de iminente descoberta, com o espírito cheio de fé e amor, Maria e seu pai avançavam, confiantes de que a verdadeira jornada havia apenas começado. O dorso da mão de Maria estava quente, como se o calor da luz que a acompanhava se manifestasse também em seu corpo. Dando passos firmes, ela e seu pai se dirigiam à casa de Dona Clara. A calma da noite se tornava música, uma melodia preenchida por promessas e esperanças, como se todas as estrelas na imensidão do céu estivessem lá para testemunhar o que estava por vir. Quando chegaram à porta da vizinha, Maria hesitou por um momento. Seu pai notou e lhe deu um leve sorriso, transmitindo confiança numa silenciosa troca de encorajamento. Lembre-se, ele murmurou, esta luz não é apenas nossa. É para todos que desejam abraçá-la. Maria sentiu o encorajamento fluir como um rio em seu coração. Com um toque suave, ela bateu à porta. O som ecoou na quietude da noite, e logo a porta se abriu, revelando Dona Clara com os olhos ainda pesados de desafios e tristezas. O semblante da mulher parecia carregado, mas quando viu os dois, um brilho inesperado iluminou seu olhar. Oi, Maria. Oi, seu João, disse Dona Clara, um sorriso hesitante rompendo a barreira de suas preocupações. O que traz vocês aqui a essa hora? Vimos uma luz, Dona Clara. Uma luz que nos fez querer compartilhar algo especial com você, explicou Maria, seu coração acelerando enquanto falava. A mulher os convidou a entrar e logo estavam todos na sala simples, cercados por recordações de momentos passados. O calor da casa contrastava com a frieza que muitas vezes cercara o coração de Dona Clara. Maria e seu pai sentaram-se ao seu lado, e logo a luz emana do interior, como se quisesse tocar cada canto daquele lar. Dona Clara, começou o pai, a voz suavemente firme, sabemos que tempos difíceis têm sido parte da sua vida. Mas o que queremos oferecer hoje é uma mensagem de esperança e fé. É sobre a luz que encontramos e que pode iluminar seu caminho também. Enquanto as palavras fluíam, a atmosfera na sala se transformava. Era como se o próprio ar pulsasse com a energia divina, trazendo consolo e renovação. Maria viu os olhos de Dona Clara mudarem, uma centelha de curiosidade começando a brilhar ali. Ela então decidiu prosseguir. Nós sentimos que Deus nos chamou. E essa luz é um lembrete de que nunca estamos sozinhos, mesmo nos piores momentos. As palavras saíam como um hino de alento, reverberando nas paredes daquele lar. A vizinha escutava atentamente, com lágrimas prateadas começando a brilhar em suas bochechas. Às vezes, eu me sinto tão perdida. A dor é muito pesada, confessou Dona Clara, a voz embargada. Foi então que Maria respondeu, com um brilho em seu olhar. Entendemos. Mas lembre-se, mesmo as noites mais escuras não podem apagar a luz do dia que está por vir. A luz que encontramos é para você também. Está aqui, presente, esperando por você. O coração de Maria pulsava em sintonia com cada palavra. Ela percebia que a luz não só iluminava o ambiente físico, mas penetrava as almas como um bálsamo curador. As palavras de Maria estavam impregnadas com a certeza de que todo sofrimento poderia ser transformado e redimido. Dona Clara, tocada pela entrega e amor dos dois, começou a chorar. Eu não sei se conseguirei acreditar novamente. Mas Maria, prevendo seu dilema, ofereceu algo mais. Dona Clara, o primeiro passo é abrir-se. E nós estaremos aqui, juntos, caminhando para a luz. Acredite, a transformação começa com um pequeno passo de fé. Vamos nos unir, e isso fará toda a diferença. Assim, a coragem de Maria iluminou não apenas a sala, mas os corações. Entre eles, um ambiente de amor, esperança e renovação começou a se formar. Contudo, enquanto experimentavam essa nova luz, uma questão pairava no ar: até onde essa luz poderia levá-los?
Quais desafios ainda os aguardavam nesse caminho de fé e descobertas? Maria sentiu uma inquietação no coração, percebendo que essa jornada com Dona Clara era apenas o começo de algo muito maior. E assim, com a luz como guia, eles se prepararam para avançar, sabendo que a verdadeira revelação ainda estava por vir. A sala estava preenchida por um silêncio reverente, quebrado apenas pelo suave som das lágrimas de Dona Clara. Maria olhou para o rosto da vizinha, percebendo que, por trás da dor, havia um desejo escondido de acreditar. O calor da luz que cercava parecia intensificar-se, como se o próprio céu testemunhasse aquele momento sagrado. Meus amores, disse Dona Clara, com a voz fragilizada, eu realmente quero acreditar. Mas como posso me abrir para algo que parece tão distante? A resposta estava no olhar confiante de seu pai. Às vezes, o primeiro passo é simplesmente permitir-se sentir. A luz que trazemos não exige nada de você, ela quer apenas ser um acolhimento. O amor e a fé podem ser o abrigo que você precisa. As palavras do homem ressoaram como um eco no coração de todos. Maria percebeu que cada frase que saía da boca de seu pai era carregada de um propósito maior, um convite para se libertar das correntes que a prendiam. Vamos fazer algo diferente, Maria sugeriu. Que tal fecharmos os olhos e buscarmos essa luz juntos? Vamos convidá-la a entrar em nossos corações, a nos mostrar o caminho. Os rostos se voltaram para ela. A ideia era simples, mas carregada de uma força que ela mal compreendia. Dona Clara hesitou, mas ao ver o brilho nos olhos de Maria, decidiu seguir. Está certo, vamos tentar. Com os olhos fechados, a sala se tornou um espaço de introspecção. Maria sentiu a presença daquela luz suavemente envolvendo cada um deles. Era uma sensação acolhedora, como um cobertor quente em uma noite fria. Gradualmente, a tensão de Dona Clara se dissolveu, e seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. Neste momento, começou seu pai, vamos liberar tudo o que nos pesa. Todas as ansiedades, os medos, as culpas. Vamos deixá-los nas mãos de Deus. Aquilo era mais do que uma oração, era uma entrega. Os três, junto, alinharam suas respirações, como se o ar que compartilhavam fosse parte de algo muito maior. Os segundos se arrastavam, e algo começou a mudar no ambiente, uma vibração única que fazia o coração acelerar. A luz está aqui, disse Maria baixinho, sinta-a. Ela é pura e cheia de amor. E naquela entrega coletiva, uma sensação de paz começou a fluir. Os pesares de Dona Clara pareciam estar se dissipando, como folhas secas levadas pelo vento. Os olhos dela se encheram de esperança, refletindo a luz que agora parecia preencher cada canto do seu ser. Depois de alguns instantes de silêncio profundo, Dona Clara falou, a voz quase um sussurro. É como se eu estivesse despertando para uma nova dimensão, algo que eu sempre desejei, mas que havia me esquecido. Um sorriso de gratidão e fé nasceu no coração de Maria. Essa nova dimensão é a luz na qual Deus nos criou. Cada um de nós tem a capacidade de brilhar e iluminar a vida do outro. Precisamos apenas nos permitir. Quando abriram os olhos, a sala não parecia a mesma. As sombras e a tristeza pareciam ter dado espaço a um brilho mais intenso. Contudo, Maria notou uma nova preocupação no rosto de Dona Clara, algo mais profundo. E se eu falhar novamente? A mulher hesitou, os olhos agora brilhando com dúvidas. Falhar faz parte do processo, confirmou o pai de Maria. O importante é se levantar e continuar caminhando. Hoje, nós damos um passo juntos. E a cada passo, a luz se tornará mais forte. Naquele instante, o relacionamento entre os três se fortaleceu. Era uma irmandade nascida da vulnerabilidade e do desejo sincero de buscar a luz juntos. Mas Maria sentiu que ainda havia algo mais a descobrir. Dentre os pensamentos que a invadiam, uma pergunta se formou em sua mente. O que essas novas mudanças significavam para eles ao enfrentarem os próximos desafios? O que mais Deus preparava para cada um deles naquela jornada repleta de fé e transformação? Maria sentiu uma onda de expectativa. A luz que agora brilhava dentro dela estava apenas começando a revelar seu verdadeiro poder. Com o coração pulsando de alegria e incerteza, ela se deu conta de que o caminho à frente guardava segredos que nem mesmo eles poderiam imaginar. Assim,
Enquanto a noite continuava a embalar os sons da vida ao redor, eles estavam prontos para a próxima revelação. Que testemunhos novos aguardavam aquele grupo decidido a unir suas luzes? Os dias seguintes foram como um desabrochar silencioso para Dona Clara, Maria e seu pai. Cada manhã, a luz que parecia fluir daquele encontro iluminava não apenas suas almas, mas também o canto da casa que, pouco a pouco, se enchia de novos aromas e sons. Dona Clara acordava com um novo brilho no olhar, como se cada raio de sol fosse um convite renovado para sua espiritualidade. Ela começava a falar mais, a compartilhar suas memórias, os momentos de dor e de superação, agora envoltos em uma nova perspectiva. Maria sentia uma alegria interna ao notar que sua vizinha estava, de fato, transformando-se. Hoje, eu quero fazer algo diferente, Dona Clara anunciou em um café da manhã simples, mas carregado de significado. Quero visitar aquele lugar especial que sempre me trouxe paz. Maria sabia do que se tratava. Havia uma pequena capela, bem no coração da cidade, onde Dona Clara costumava ir para refletir e rezar. Era um local onde muitos buscavam conforto e fé, um refúgio sagrado. Vamos então! O pai de Maria exclamou, seus olhos brilhando de entusiasmo. A caminhada até a capela foi marcada por conversas animadas. Dona Clara falava sobre a sua infância, sobre as promessas que havia feito a Deus e sobre como havia se afastado delas. Cada palavra sua trazia um eco de esperança. Era uma mulher renascendo. Quando chegaram, a capela estava vazia, e a luz filtrada pelas janelas coloridas criava um efeito maravilhoso. A atmosfera era palpável, como se a própria presença de Deus estivesse ali, abraçando-os. Vamos nos unir em oração, sugeriu o pai de Maria, e imediatamente todos se posicionaram, mãos dadas, coração aberto. Neste lugar sagrado, ele disse, vamos falar com Deus e agradecer por tudo que temos e pelo que estamos nos tornando. As palavras fluíam. Maria fechou os olhos, sentindo o poder daquele momento. A luz parecia entrar em cada um deles, como um sopro divino que reforçava a fé. De repente, um toque nas costas de Maria a tirou de sua oração interna. Era Dona Clara, com lágrimas escorrendo pela face, sorrindo com uma pureza que Maria nunca havia visto antes. Irmão, disse a mulher, sinto que algo dentro de mim mudou. É como se uma venda tivesse sido tirada dos meus olhos. O amor de Deus é verdadeiro e eu quero vivê-lo intensamente. Aquelas palavras vibraram em Maria, como se uma sinfonia celestial tivesse começado a ecoar. Era mais que um testemunho, era uma declaração de fé que pulsava com vida. Eu também quero, Maria respondeu, a emoção tomando conta dela. Mas logo, ao redor, um vento frio começou a soprar. As cortinas da capela se moveram rapidamente, como se aquele lugar sagrado estivesse reagindo à nova intensidade espiritual. Maria sentiu seu corpo arrepiar. Algo estava prestes a acontecer. Talvez devêssemos acender uma vela, sugeriu o pai, quebrando o silêncio tenso. As três vozes concordaram, e ao acenderem a vela, uma luz intensa começou a brilhar com uma força inesperada. Era como se a própria chama fosse um símbolo do espírito renascente de Dona Clara. Contudo, quando os olhos de Maria se fixaram na vela, a chama dançou de maneira incomum. Ela parecia contorcer-se em formas que não eram comuns, gerando uma pergunta inquietante em sua mente. O que mais Deus está nos mostrando? O vento aumentou, e um sussurro, quase audível, parecia contar segredos que apenas seus corações poderiam entender. Em um momento de profundo silêncio, quando o mundo exterior parecia ter desaparecido, algo dentro de Maria deu um estalo, uma percepção aguda de que grandes mudanças estavam a caminho. Enquanto eles permaneciam ali, individualmente tocados, mas unidos pela luz, uma sensação de expectativa tomou conta do ambiente. Os três, agora como uma única luz, perguntaram-se, e se aquelas mudanças significassem muito mais do que eles poderiam imaginar? Que novas revelações aguardavam por eles, que promessas ainda seriam cumpridas? E assim o mistério se aprofundava, envolvendo-os em um tecido espiritual rico e vibrante, pronto para as próximas descobertas que aguardavam cada um deles. Nos dias que se seguiram, a luz que havia começado a brilhar na vida de Dona Clara se espalhou como um fogo ardente, aquecendo a comunidade. Maria, seu pai e Dona Clara haviam se tornado um triângulo de fé,
unidos não apenas pelo desejo de cura, mas pela busca de um propósito maior. As reuniões de oração agora eram repletas de partilhas, risos e a certeza de que Deus estava agindo de maneira poderosa. Maria sempre acreditou que a fé era um poder invencível, e agora via essa crença se transformar em uma realidade palpável. As pessoas começavam a testemunhar não apenas curas físicas, mas transformações emocionais e espirituais profundas. O olhar de Dona Clara, que antes mostrava tristeza e desespero, agora brilhava com uma alegria renovada. A luz que antes parecia distante agora pulsava dentro dela, refletindo o amor de Deus. Certa manhã, enquanto caminhavam juntos para a capela, Dona Clara começou a falar sobre algo que a inquietava. Às vezes, eu me pergunto se essa luz é forte o suficiente para aqueles que mais precisam, e se meu passado me impede de brilhar como deveria. As palavras dela ecoavam, mas Maria tocou sua mão, enchendo-a de confiança. Dona Clara, saiba que cada um de nós carrega histórias, mas estamos aqui para ser renovados. O passado pode ser um guia, mas não precisa ser uma âncora. O pai de Maria acenou em concordância, com a voz serena. Nós todos lutamos contra nossos fantasmas, mas a luz que recebemos é maior. Se formos gratos e compartilharmos essa luz, seremos capazes de tocar muitos corações. Aquela conversa fez o clima leve e envolvente, e Dona Clara sentiu-se mais à vontade, como um pássaro prestes a alçar voo. Na capela, a atmosfera estava radiante. Cada culto, cada canção entoada, fazia o céu parecer mais perto. Durante uma oração, um pensamento inesperado iluminou a mente de Maria. Era hora de levar essa luz ainda mais longe. Por que não organizamos um evento na praça? Para convidar a comunidade a se reunir, a celebrar a luz que Deus nos deu? A ideia energizou o ambiente, e todos concordaram com entusiasmo. As semanas seguintes foram uma maratona de preparações. Todos contribuíram, por dentro e por fora. As vozes ecoavam em harmonia, erguidas em oração e adoração, e Maria sentia o crescimento da esperança em cada coração ao seu redor. Era como se suas vidas se entrelaçassem, unidas em uma só fé e determinação. E quando chegou o tão esperado dia, a praça estava repleta de pessoas. Maria olhou para seus irmãos de fé. O céu azul refletia o fervor e a alegria presente naquele espaço. O evento começou com hinos e testemunhos de cura. Uma a uma, as pessoas se levantavam para compartilhar milagres, e os aplausos reverberavam como uma sinfonia de gratidão. Ao ouvir as vozes de agradecimento, Maria se sentiu preenchida de emoção. Ao olhar para Dona Clara, ela viu lágrimas escorrendo, mas também um sorriso radiante. O testemunho dela estava prestes a ser compartilhado, e quando subiu ao palanque, Maria a seguiu com um olhar, cheia de expectativa. Hoje, estou aqui não apenas para falar sobre minha dor, mas sobre minha cura, Dona Clara começou, sua voz ecoando firme e clara. Eu poderia me perder nas minhas lutas e tristezas, mas ao invés disso, eu escolhi abrir o meu coração para a luz. Essa luz é o amor de Deus, e ela está disponível para todos nós. As palavras da mulher ressoaram, e o público estava em silêncio, absorvendo cada sílaba. Enquanto Dona Clara falava, Maria notou que algo extraordinário acontecia. A luz ao redor parecia pulsar, e cada coração estava sendo tocado. Os olhares ao redor brilharam com uma esperança renovada. O testemunho dela trouxe não apenas emoção, mas também a certeza de que, juntos, poderiam atravessar qualquer tempestade. O evento transformou-se em um espaço de celebração e libertação. As dores eram liberadas e as lágrimas de tristeza se tornaram de alegria. Aquela comunidade, antes tão dividida por lutas individuais, agora era um só corpo, uma única luz. A energia no ar pulsava, como uma promessa de que algo grandioso estava se formando. Naquele dia, Maria entendeu que o milagre não estava apenas na cura física de seu pai, mas na transformação coletiva. A luz que havia encontrado emanava do amor uns pelos outros, os laços de fé que os uniam. Ela viu que suas orações tinham gerado um verdadeiro renascimento espiritual, e o coração dela pulsava com gratidão. Ao final daquela tarde mágica, enquanto as luzes da praça brilhavam e os risos ecoavam, Maria percebeu que a jornada de fé ainda estava longe de terminar. Os desafios provavelmente viriam, mas agora, ela e todos aqueles que amava estavam armados com uma certeza inabalável:
A luz de Deus sempre estaria com eles, guiando-os, fortalecendo-os e trazendo novas revelações a cada passo. Com a fé como âncora, estavam prontos para qualquer tempestade. Agora e sempre. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Faça a sua parte e ajude a espalhar essa luz.